Fala pessoal, beleza? Eu sou o Emerson Rodrigues. E eu sou o José Henrique Vilela. Somos os diretores do documentário Se Você Vem Amanhã. E a gente está aqui, cada um da sua casa, para falar um pouco sobre como foi construído esse filme, que foi o nosso trabalho de conclusão de curso. Então é isso, bora lá! O documentário Se Você Vem Amanhã acompanha a história de pretendentes à adoção no ano de 2019 aqui na cidade de Fortaleza e também traz um olhar abrangente sobre o assunto no estado do Ceará. Para isso, eu e o Emerson entrevistamos representantes do sistema de justiça, falamos com representantes de ONGs ligadas à causa da adoção, visitamos casas de acolhimento e, claro, falamos com pessoas que já adotaram. Para construir esse filme não foi um processo exatamente fácil, mas vamos começar do começo. A ideia de fazermos um TCC juntos surgiu em dezembro de 2017. Na época a gente tinha um objetivo logo de cara, né? Fazer um produto audiovisual com uma temática de relevância social e que trouxesse reflexão. E aí, no início de 2018, esse tema surgiu de uma forma muito natural, assim, porque uma amiga da família, que é ligada à causa, ela é voluntária em uma ONG, ela estava comentando sobre isso e eu pensei, poxa, esse tema é muito importante, devia ser mais abordado. Daí eu levei isso para Emerson e na hora ele topou e deu no que deu, né? A partir dali a gente começou a pesquisar sobre o tema, viu que não era um tema assim tão aprofundado pela mídia e decidimos que aquele seria o nosso TCC. Foi então que a gente começou a pensar em qual professor poderia nos orientar e entramos em consenso em um nome, Ricardo Jorge. Mas aí eu acho melhor ele mesmo contar. Conheci o Zé Henrique e o Emerson Belo numa disciplina de comunicação e narrativa. Foi o primeiro contato que eu tive com eles. E depois de alguns semestres, na disciplina de técnicas de investigação jornalística, nós nos encontramos novamente. Foi na ocasião que eles mostraram o projeto inicial deles de TCC jornalístico, que era a realização de um documentário sobre a adoção de crianças por parte de casais hétero e homoafetivos. A partir dali, houve uma espécie de, vamos dizer assim, de namoro entre as três partes. Eles sempre falavam do projeto deles, eu comentava como era interessante o projeto deles. E um dia eles vieram me procurar para saber se eu aceitava a orientação deles e eu, com muita honra e prazer, aceitei trabalhar com eles na orientação desse documentário. A produção do documentário começou na segunda metade de 2018 já. E aí a gente trabalhou com duas frentes, uma relativa aos personagens e outra às fontes oficiais. Para conseguirmos os personagens, entramos em contato com a ONG Acalanto Fortaleza. Conversamos com a vice-presidente da ONG, Vanessa Castro, e daí já surgiu dois contatos que viriam a entrar no documentário. O do Lucineudo, presidente da Acalanto, e o da pretendente à adoção, Daniele Tavares. A partir daí o leque foi se expandindo, porque essas pessoas começaram a indicar outras pessoas com quem poderíamos conversar, unidades de acolhimento que poderíamos visitar e eventos que poderíamos acompanhar. Na parte das fontes oficiais, teve um nome que logo se destacou, que foi o da Ayrton Costa. O da Ayrton ele é promotor de justiça, ele sempre aparece em várias reportagens assim, ligadas à causa da adoção. Ele foi um dos nossos primeiros entrevistados e também foi muito importante na parte de indicar outras fontes, como na época o chefe do cadastro de adoção do fórum, que era o Deusimar Rodrigues. A partir desses contatos a gente chegou em outras fontes, como o defensor público Adriano Leitinho, o promotor de justiça responsável pela fiscalização dos acolhimentos, Luciano Tonê, e também com a juíza titular da terceira vara da infância e da juventude, que é responsável pelos processos de adoção aqui em Fortaleza. É a juíza Alda Maria Holanda. Entre as dificuldades que encontramos na hora da apuração, acho que a maior foi conseguir filmar dentro das unidades de acolhimento, o que é difícil, já que nós não podemos mostrar os rostos das crianças e adolescentes que estão abrigados. Para conseguirmos filmar lá, tivemos então que ir no laboratório de inclusão da Secretaria de Proteção Social do governo do Ceará, para que a gente tivesse a autorização para filmar dentro desses locais, o que graças a Deus acabou dando certo.
Ó, essa tomada aqui acende as luzes. Aqui, A né? luz branca é a do meio. Certo. Refere. Acho que fica legal. Eu acho que a do meio fica melhor, né, José? Testar as duas, deixa essa e a... Deixa as duas. Né? Certo. A nossa apuração durou 9 meses, né? Que foi desde fevereiro até novembro de 2019. Nesse meio tempo a gente entrevistou ao todo 37 pessoas e visitou 12 locações diferentes, indo desde o Fórum Clóvis Bevilacqua, passando pelo Parque do Cocó e até o Shopping Benfica. É importante frisar também que muitos desses locais a gente visitou mais de uma vez. Além das entrevistas, tivemos acesso a informações repassadas por diversas fontes oficiais, como o Ministério Público do Ceará, Defensoria Pública do Estado, Terceira Vara da Infância e da Juventude aqui da capital, além das próprias unidades de acolhimento que visitamos. Vamos só encerrar aqui. Vamos ver aqui como é que tá aqui o bicho aqui, pra ver se tá certo aí. Eu apertei sem querer aí, alguma coisa que eu peguei. Vou desligar aqui, ó. E vou começar um próximo... Já deu o outro anterior pra ver se ficou alguma coisa, que ele levantou caindo. Já estamos gravando aqui assim. Pode ser. Então bora, depois vamos. vai dar certo. Aqui dentro, não apareceu o né? Então aqui tá ótimo. Ao longo da apuração, uma das nossas maiores preocupações era com a qualidade de áudio e vídeo, que era algo que o Ricardo sempre reforçava pra gente que era importante. Se um documentário audiovisual tem que ter qualidade em termos de imagem e de som, para mim sempre. Iluminação e captação de áudio são coisas fundamentais e sem as quais qualquer produto audiovisual fica seriamente comprometido. O Emerson e o Zé Henrique sabem como eu era chato em relação a isso, eu vivia cobrando tanto na qualidade da iluminação quanto na captação do áudio. Pedia para eles decuparem o material, pedia para eles assistirem o material usando fone de ouvido para ver melhor a questão do som. E acredito que no final das contas o resultado que a gente teve no documentário dos meninos foi bastante positivo. Essa preocupação acabou se refletindo nas mais de 30 horas de material gravado que tivemos e também nas gravações de áudio, seja por microfone de lapela, seja por microfone de fones de ouvido. Dá uma seguradinha. Fala pra vocês ou não? Não, pro álbum mesmo, é. Só quero ver o que não aparece na imagem. Você quer alguma postulada? Se tu chegar aqui assim, tá ok. Explica do que se trata? Sim. Como você fez daquela primeira vez pra gente mesmo. Eu acho que a principal dificuldade que a gente teve nessa parte da apuração foi em relação ao equipamento ao longo das gravações. Porque principalmente no começo, assim, a gente às vezes só tinha uma câmera disponível, então... Às vezes acontecia da minha câmera, que funciona a pilha, descarregar no meio da entrevista e a gente não ter outra câmera disponível. Então a gente tinha que recomeçar a entrevista e pedir para o nosso entrevistado repetir a resposta, por exemplo. Outra dificuldade que acontecia era que a gente só tinha um microfone de lapela, então quando a gente tinha 2 entrevistados simultâneos, a gente tinha que usar o microfone do fone de ouvido. E daí, às vezes, isso dava um trabalhinho na hora de editar, né, para equalizar os volumes. Outro fator era o nosso deslocamento na cidade, com equipamentos relativamente pesados. Às vezes a gente tinha que enfrentar um ônibus lotado para ir para uma determinada entrevista, ou quando não, a gente recorria mesmo ao Uber, né? O que tornava a viagem, né, esse deslocamento, mais caro, porém mais seguro. Uma história curiosa é de quando a gente foi visitar o Abrigo Renascer, que aparece no final do documentário. A gente tinha recebido o contato e o endereço deles com o pessoal da Secretaria de Proteção Social. Então a gente ligou e marcou de ir lá numa tarde e fomos. Eis que a gente chega lá no bairro de Fátima e dá de cara com um muro e uma casa vazia. E aí a gente ligou para a pessoa, né, que a gente estava conversando para dizer que a gente tinha chegado, só que essa pessoa saiu na rua, ela disse que saiu na rua, e nem estava vendo a gente e nem a gente estava vendo essa pessoa. Então aí a gente percebeu que a gente estava no lugar errado, no endereço errado. Acontece que eles tinham se mudado há pouco tempo para a cidade dos funcionários e a gente não sabia, porque a secretaria que autorizou a nossa visita lá tinha passado o endereço antigo e a gente se confiou e, enfim, não era lá. A gente já estava meio atrasado, a gente correu, pediu um Uber, chegou em cima da hora, assim, mas eles entenderam, deu tudo certo. Pelo menos isso serviu de algum propósito, né? Já que a gente aproveitou o percurso que a gente fez de Uber para fazer algumas imagens de apoio. Imagens, inclusive, que acabaram entrando no documentário justamente na introdução da parte do Abrigo Renascer.
celular, meu amor. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Não faça isso que se fez escutar. Oi, Dudu! Não vai falar com ele direito, com esse novinho ali. Eu acho que de todos os processos, o que mais deu trabalho foi o da edição, porque a gente tinha muito material. O processo de edição do Se Você Vem Amanhã iniciou em setembro e se encerrou na primeira semana de dezembro de 2019. A gente já tinha um pré-roteiro, assim, desde março, estruturando os assuntos que a gente queria falar. Mas, ao mesmo tempo, eram tantos caminhos que a gente podia seguir e a gente precisava condensar tudo isso numa narrativa só que fizesse sentido. Foi difícil. A edição foi toda feita por nós, né, no Adobe Premiere 2017, mas nesse caso especificamente da edição a gente contou com alguns conselhos mesmo do Alencar, né, o Alencar que trabalha na sala de edição, né, do curso de jornalismo da UFC. E uma das coisas que o Alencar tinha reforçado era isso, pra gente começar logo. Porque se a gente não fizesse isso, ia chegar num ponto que iam ter tantas possibilidades que a gente não ia saber por onde começar, ia ficar paralisado. E olha que a gente estava quase nesse ponto quando a gente começou, viu? Mas deu certo. Uma das coisas que a gente não queria em nenhum momento era aparecer no filme, né? Aparecer no documentário. A gente queria dar voz àquelas pessoas, né? Ser uma ponte. Então, a edição, né, nesse quesito específico, ela foi muito importante para que esse objetivo fosse alcançado. A narrativa do documentário é semi-cronológica. Como é que é isso? A gente tinha pensado antes em fazer algo não linear, mas aí ao longo do processo a gente percebeu que a melhor forma de contar essa história era acompanhando os pretendentes da adoção ao longo do ano, né, para a gente ver as trajetórias deles. Então a gente começa ali em fevereiro e segue até o fim das gravações, com algumas inserções aqui e ali. Para que alguns momentos do filme fizessem mais sentido para as pessoas que estavam assistindo, a gente optou, né, por avançar alguns meses na narrativa, para logo depois retornar alguns meses anteriores, para que essas histórias elas dialogassem mais, elas fizessem mais sentido entre si. Outra coisa que a gente considera importante frisar é a relação forte que tem entre o começo e o fim do filme. Mas a gente não vai comentar muito aqui, que é para não estragar, caso você não tenha assistido ainda. Ainda é bom dizer também que os créditos finais eles são importantes, já que eles complementam as histórias que são contadas, né, em 1 hora e 21 minutos de filme. A responsabilidade de ter alguém que você tem que amar, educar, cuidar e mostrar que o mundo é belo e que vale a pena viver apesar de tudo, isso muda tudo. Mas quero te dizer que é com muita alegria que eu recebo esse novo momento da minha vida, né? Porque eu tenho 43 anos e esse tempo todo eu vivi sozinha, já deu para fazer tudo, já deu para fazer, não tenho esse problema, não vai poder sair, não. Isso não me pertence, eu já vivi tudo isso. Exatamente o que me faz falta é ter alguém para cuidar, para educar, para dizer não é assim, para levar para a escola, para cuidar da febre, né? Então, assim, é para ser mãe. Eu acho que o sentimento que mais pode resumir todo esse processo pra gente é o de gratidão, por ter tido a chance de retratar histórias tão sensíveis e humanas. Foi a chance da gente aprender, né, de fato, sobre esse poder que o jornalismo tem de dar voz a quem é silenciado, né, as pessoas que a gente não vê tanto na grande mídia, né? E eu acho que o documentário ele passa uma mensagem clara para as pessoas que vão assisti-lo, de que a culpa não é do pretendente à adoção. Eu acho que tanto eu quanto o Emerson, a gente aprendeu muito um com o outro, a gente aprendeu com as fontes, com os personagens, e aprendeu com o processo em si, porque se a gente parar um pouco para observar e enxergar o outro como igual, mesmo cada um tendo as suas particularidades, a gente vê que no fundo a gente não é assim tão diferente e que todo mundo merece respeito. Todos os pretendentes, os pais biológicos e especialmente as crianças e adolescentes que estão nas casas de acolhimento, porque essa luta é por elas e é uma luta por amor. E uma das lições mais bonitas disso é perceber que todo mundo precisa ser adotado afetivamente.
Eu sempre gosto de dizer, né, que o Se Você Vem Amanhã, ele é uma história de pais e mães, né, que amam os seus filhos antes mesmo de conhecê-los. Então, é uma história de espera e de esperança, né, porque no final, essa luta do pretendente à adoção, ela vale muito a pena. Então, a nossa esperança, né, depois de ter feito esse documentário, é que essa luta ela se torne menos árdua, né, e que seja menos sofrida, né, que seja mais simples, né, assim como o amor, porque o amor ele é simples. Abro uma leve das paixões. Eu paro nessa TV ou lá na frente? Parou. Aí um drone assume e vai-se embora. Pronto, Nossa, é um bolo mesmo. Caramba, olha isso aqui. Bolo? É um bolo caminhante mesmo. Está atrás O bolo tá andando, tá fugindo. Meu Deus. Eu acho que é... Meu Deus. Caiu a cabeça.